Capítulo 17. Um colar de pérolas. Guardarei meu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Afaste-se da luz, mas ela é tão linda. Vinda de Inseto, Pixar Filmes, 1998. Acredito que, quando Deus domina nosso coração, domina mesmo. Quando não há nada na vida mais importante do que servi-lo, só então nos sentimos vivas. Muitas mulheres estão simplesmente entediadas com sua vida. Não é a falta de atividades que é o problema, mas a falta de fervor. Fomos feitas para viver completamente, engajadas, comprometidas, e quando não estamos, podemos entrar em todos os tipos de encrencas. Podemos nos perder em atividades e virar a Mulher Maravilha. Estar ocupada não é o mesmo que fervor. Podemos acabar perdendo o coração também. Podemos colocá-lo no lugar errado. Deus não nos deixou sozinhas ou desavisadas nessa situação. A Escritura está cheia de parábolas e histórias dirigidas às necessidades reais que temos hoje. Deus está falando conosco o tempo todo, se tivermos ouvidos para escutá-lo. Revelação. Tive uma experiência recentemente quando comecei um estudo sobre os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, entregue a João, na ilha de Patmos. Aqui, Cristo está se dirigindo aos anjos das 7 igrejas na Ásia Menor. A maioria dos teólogos concorda que Cristo está se referindo literalmente aos anjos, cuja tarefa é cuidar dos fiéis em uma cidade em particular. Aquelas igrejas podem parecer irrelevantes para a sua vida hoje, mas quando olhei para o que Cristo tinha a dizer para cada uma, Deus falou comigo. Em cada uma das 7 situações, as questões apresentadas são questões do coração. Quando a igreja que se fala está bem, é por causa de sua paixão por Cristo. Quando elas estão em perigo de pecado, é porque seus corações ou se tornaram frios ou estão engajados em outra coisa. Essa é nossa história. E mesmo se estivermos separados da visão de João por 2000 anos, as lutas e tentações que nossos irmãos e irmãs encararam naquele tempo estão conosco ainda hoje. A verdade contida em cada situação é um presente para envolver nosso coração como um colar de pérolas perfeitas. Cada pérola é feita perfeitamente para uma mulher maravilhosa. O amor inicial perdido. Deus acusou o anjo da igreja em Éfeso de abandonar o amor inicial. Eles estavam ocupados fazendo as coisas certas, mas seu coração não estava concentrado nisso. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor naquela época. Era quase como uma Nova York de hoje. Uma cidade grande com muito dinheiro passando de uma mão para outra, com fortunas crescendo e diminuindo. Era também o centro de adoração da deusa Ártemis, ou Diana. Por ser uma cidade tão estratégica, Paulo tinha passado quase 3 anos de sua vida para ajudar a estabelecer a igreja lá. O potencial de influência dos fiéis de Éfeso sobre aquela época e cultura era enorme. Mas agora, Cristo trouxe a ofensa deles à luz. Embora suas atividades ainda estivessem intactas, seus corações tinham perdido o fervor. Parece familiar? Deus quer mais que nosso tempo e nossos esforços. Ele quer a nós. Ele quer que estejamos completamente unidas a Ele, na questão de viver e amar, em vez de simplesmente marcar as tarefas que já executamos
em uma longa lista de afazeres. Quantas de nossas igrejas se tornaram como as de Éfeso? Os sinais distintivos são fáceis de se reconhecer. A igreja é cheia, até mesmo bem-sucedida, mas não tem alegria, nem calor, nem fervor por Cristo e pelos outros. O coração não está engajado. Como a graça e misericórdia de Deus, o aviso vem como uma promessa que nos leva de volta ao jardim do Éden. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Nesse incentivo divino, ouço uma clara chamada para nos despertar e lembrar quem somos. Fica claro no versículo 7 que podemos transformar a escravidão em trabalho. Se você se encontra em uma situação em que olha para trás e se pergunta para onde foi seu amor inicial, não desista. Nunca desista. Não importa que nosso desejo de mudar seja quase imperceptível ou que nossa determinação seja fraca. Se formos ao Pai como somos e pedimos para que reacenda nosso coração com paixão por Ele, isso acontecerá. Jesus diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse 2:5. Esse versículo é a chave para reacender o amor de qualquer tipo. Aplica-se a nosso relacionamento com Cristo ou com nosso marido. Esses 3 ingredientes podem mudar até mesmo o mais frio dos corações. 1. Lembre-se de onde você estava. Lembre o que foi que a fez se apaixonar no início. Foi assim que Deus estendeu as mãos e você se sentiu realmente amada pela primeira vez? Foi a verdade poderosa de que poderia ter seus pecados perdoados e começar de novo? O mesmo se aplica a seu relacionamento com seu marido. O que foi que fez seu coração bater um pouco mais rápido toda vez que você o via e fez querer fazer todas as pequenas coisas que sabia que significariam muito para ele? 2. Mude seu coração. Abra seu coração para ser vulnerável e aberta novamente. Levante a cabeça e diga sim. 3. Volte a praticar as obras como no princípio. Como era a sua vida quando você conheceu Cristo? Você devorava sua Bíblia, procurava momentos para estar sozinha com o Senhor, falava aos outros sobre seu amor por Ele? Não espere até sentir vontade. Haja com vontade, e os sentimentos seguirão. Essa vida a qual nos apegamos e da qual tentamos extrair toda a satisfação não é nada comparada à vida que nos espera no reino dos céus, quando seremos novamente convidadas ao banquete na árvore da vida. Mas enquanto ainda estamos deste lado do muro do jardim, podemos, com a graça de Deus, reacender nosso coração para arder por Ele. Purificada pela dor. 60 quilômetros ao norte de Éfeso ficava Esmirna, um porto movimentado e outra igreja a qual Cristo se dirige no Apocalipse. A igreja em Esmirna, já tendo sido perseguida antes, estava prestes a passar por isso novamente. Cristo lhes avisa que alguns deles serão presos, mas incita-os a terem coragem, a não sentirem medo, pois estará com eles. Muitos dos fiéis em Esmirna são pobres e parece, pelo texto, que estão sendo perseguidos pela grande comunidade judaica,
possivelmente os que não aceitam Cristo como o Messias prometido. Mesmo quando são avisados sobre o período vindouro de perseguição, Jesus lembra que aqueles que aguentarem será dada a coroa da vida. Esse era um termo significativo para uma cultura grega que aclamava os atletas e premiava cada vencedor com uma guirlanda ou coroa para celebrar a vitória. Tal prêmio é prometido àqueles que aguentarem todas as coisas em nome de Cristo. Cristo pessoalmente vai celebrar a vitória deles. É interessante notar na história da igreja que a perseguição muitas vezes foi uma estranha amiga do fiel. Quando o calor aumentava e uma escolha tinha que ser feita, muitas vezes vemos que a igreja se manteve forte, até mesmo quando isso custou tudo que é caro ao mundo. O custo da corda. Fiquei emocionada recentemente depois de ler sobre 3 trabalhadores coreanos no século XIX que tiveram a coragem de levar o evangelho para seu país. A maior parte sabe do crescimento espantoso do cristianismo na Coreia do Sul em nossa época, mas não tinha ideia de que o fruto que vemos hoje foi regado mais de um século atrás pelo sangue de homens e mulheres fiéis. Em seu livro What in the World is God Doing? O que Deus está fazendo? O Dr. Ted Engstrom, da Visão Mundial, relata uma história que ele ouviu de um veterano cristão coreano. Ele escreve que no começo da década de 1880, 3 trabalhadores coreanos trabalhando na China ouviram o Evangelho e deram sua vida a Cristo. Sua missão, assim, se tornou um compromisso de trazer a palavra de Deus para seu país, um ato proibido pelo governo. Já que os alfabetos coreanos e chinês eram parecidos, eles decidiram contrabandear uma cópia da Bíblia chinesa. Jogaram nos palitinhos para ver quem teria o privilégio de trazer o Evangelho para dentro da Coreia, apesar de saberem que isso poderia lhe custar sua vida. O primeiro homem enfurnou a Bíblia em seus pertences e rumou para a fronteira. Lá, acabou descoberto e morto. Os outros descobriram que seu amigo havia morrido. O segundo homem arrancou páginas de sua Bíblia e as escondeu em sua bagagem. Ele também fez a longa viagem à fronteira, apenas para ter sua bagagem vasculhada, ser descoberto e decapitado. O terceiro homem ficou mais determinado que nunca a conseguir. Teve a criatividade de tirar folha por folha de sua Bíblia, dobrando cada página bem fininha. Entrelaçou as tiras em uma corda e embrulhou sua bagagem nessa corda feita à mão. Quando chegou à fronteira, os guardas pediram para desembrulhar seus pertences. Não encontrando nada de errado, deixaram que ele entrasse. O homem chegou em casa, desamarrou a corda e passou a ferro cada página. Remontou sua Bíblia e começou a pregar sobre Cristo onde quer que fosse. E quando os missionários dos anos 1880 e 90 se espalharam pelo país, encontraram a semente já plantada e os primeiros frutos aparecendo. Eu me sinto humilhada pela fé e comprometimento de tais fiéis. Nunca teria sido encorajado o suficiente para orar pedindo que fosse perseguida, especialmente porque sou mãe. Mas vejo que, quando acontecem ataques contra as pessoas de Deus, eles tendem a purificar nosso coração e clarificar nossa visão. Acredito que, embora nunca busquemos isso, se formos perseguidos, Cristo nos confortará. A perseguição vem em muitas formas. Pode ser o ataque da quimioterapia, a pobreza ou relacionamentos difíceis. Justamente as coisas que poderiam nos afastar de Deus, quando oferecidas a Ele, podem ser as doces cordas que nos mantêm perto de seu coração.
O perigo da concessão. A próxima igreja a que Cristo se dirige é a de Pérgamo, antiga capital da Ásia, 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Esse corpo de fiéis tinha deixado que alguns dos hábitos e práticas de sua cultura se infiltrassem em sua vida, embora eles fossem contrários à palavra de Deus. Alguns ingeriam comida que tinham sido oferecida a ídolos e outros estavam envolvidos em comportamentos sexuais inapropriados. Deve ter parecido fácil justificar o uso da comida que tinha sido oferecida aos ídolos. A comida estava lá. Os animais já haviam sido mortos. Então não era melhor usá-la do que desperdiçá-la? Alguns casais viviam juntos, embora não fossem casados. E novamente, posso ouvir o argumento: mas nós somos comprometidos um com o outro. É como se fôssemos noivos. Não somos promíscuos, somos fiéis um ao outro. Esta vasta área cinzenta da justificação sempre esteve aí. Concessão pode ser facilmente confundida com graça, mas elas não são a mesma coisa. Já conversei com muitas jovens mulheres cristãs que são solteiras e sexualmente ativas. Ficava escutando enquanto elas explicavam que estão sendo fiéis em um relacionamento e que pretendem se casar. E elas argumentam que isso é muito melhor que muitas de suas amigas, que são abertamente promíscuas. Mas pecado é pecado. Não importa que tom de cinza o pintemos. Enquanto nossa cultura se torna cada vez mais tolerante, os cristãos podem ser facilmente contaminados sem ao menos se darem conta disso. Tenho que ter muito cuidado com os filmes a que levo Christian para assistir, mesmo se o filme que planejamos assistir for leve. Nada nos garante que os trailers dos filmes que virão serão aceitáveis. Faço uma grande propaganda da graça. Todas nós, no Women of Faith, mulheres de fé, fazemos. Às vezes, somos criticadas porque não abordamos publicamente assuntos polêmicos como aborto e homossexualidade. Nossa resposta àqueles que acham que não aproveitamos completamente nosso espaço é que o chamado que Deus nos deu como equipe é comunicar o amor e a misericórdia de Deus. Dizer: venha como você é e seja bem-vindo à família dele. Deus é mais do que capaz de falar com cada um de nós individualmente sobre nossa vida, quando estivermos em seus braços. Sempre me apoiarei nessa verdade. Mas enquanto estudo esse aviso à igreja de Pérgamo, me vejo impelida a levar minha própria vida ao escrutínio do Espírito Santo e pedir a Ele que me mostre onde usei a verdade da graça de Deus como uma desculpa para ficar confortável em áreas em que eu deveria ter cuidado. Não tenho o coração para ser uma perfeição em pessoa, mas quero sim ser uma mulher devota. Quero que meu coração seja um lugar onde Deus tenha prazer em habitar. Há uma analogia traçada nas Escrituras que compara a comida oferecida a ídolos com promiscuidade. Começou com os filhos de Israel vagando no deserto e é vista aqui em Pérgamo também. Não sei qual seria o equivalente moderno de comida oferecida a ídolos. Talvez pagar o dízimo com dinheiro ganho no jogo. Mas a mensagem central é clara. É um acordo. A promessa oferecida àqueles que resistem a acordos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. O maná escondido se refere a um banquete a ser dividido com Cristo, que deixaria qualquer outra refeição no chinelo, se comparada. A pedra branca era um termo conhecido em Pérgamo.
era uma coisa que era dada como prêmio a atletas ou gladiadores, por realizarem atos incomuns de bravura. Muitas vezes, a entrega da pedra branca significava que eles já podiam parar de lutar. A ideia principal que eu vejo aqui é: não faça acordos, mas lute pelo que é melhor para Deus. Essa é uma pérola que vale a pena guardar, como se fosse um tesouro. Uma cidade construída sobre um monte. O Espírito agora se move para se dirigir à igreja em Tiatira, 50 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Tiatira se orgulhava de ter uma grande base militar. Então, a igreja tinha lá a oportunidade de causar um impacto em uma plateia que se espalhava por uma maior área geográfica. Há muitas coisas sobre a igreja lá que agradavam a Cristo: sua paciência e caridade, o aumento de sua fé e sabedoria. Mas a reclamação contra eles se concentra na personagem Jezabel. Teólogos discordam quanto a se essa é uma mulher chamada Jezabel ou uma comparação que Cristo está fazendo com a igreja em Tiatira e a Jezabel que Elias encontrou no livro de 1 Reis. Ou até mesmo um nome para um grupo de mulheres tão parecidas em espírito e em atos que estão agrupadas sob esse título. The New King James Commentary a descreve como uma fiel que está sob o castigo de Deus, mas que se recusa a se arrepender e mudar seu jeito. Pousando de profetisa, ela é sexualmente imoral e falsa. Matthew Henry, em seu comentário sobre o Apocalipse, não oferece esperanças no futuro arrependimento de Jezabel. Vou deitá-la em uma cama de dor, não de prazer, em uma cama de fogo. E aqueles que pecaram com ela sofrerão junto. Mas isso ainda pode ser evitado com o arrependimento deles. Matarei os filhos dela com a morte, isto é, a segunda morte, que não executa o trabalho de forma eficiente e não deixa esperanças de vida futura, nem ressurreição para aqueles que são mortos pela segunda vez, mas apenas vergonha e ódio eternos. Seja qual for a verdade sobre Jezabel, porque essa igreja, que é elogiada por Cristo em tantas áreas, é responsabilizada por seu comportamento? Matthew Henry escreve que Deus acusa essa igreja de permitir que a influência dessa mulher manche a cidade deles, talvez até mesmo membros da igreja e da comunidade militar. A igreja, no entanto, não tinha poder civil. Eles dificilmente poderiam prender uma mulher imoral. Então, eu me pergunto, se o desafio da igreja em Tiatira e o nosso é o ensinamento de Jesus em Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não sou uma grande fã de marchas de protesto ou de campanhas contra qualquer coisa, mas sou parte da torcida para ver a igreja brilhando tanto na comunidade que outras pessoas sejam atraídas a Jesus. Em minha experiência própria, a maioria dos que não creem sabe que não tem tudo em ordem.
Quando vamos atrás deles com uma longa lista do que está errado, de acordo com o nosso ponto de vista, esse espírito gera animosidade. E na maioria das vezes, eles apontam dedos para nossa própria hipocrisia e falta de amor. Somos chamados a viver em nossa cultura com um coração puro, plenamente engajados em amar Jesus, dividindo a graça e a misericórdia dele em todas as oportunidades possíveis. Uma longa obediência na mesma direção. A igreja em Sardes estava em uma situação de desespero e, para piorar as coisas ainda mais, pareciam não perceber isso. Tinham a reputação de serem uma comunidade crescente e alegre, mas eram monótonos e sem vida. Começavam projetos e não terminavam, porque seu coração estava apático. Andar na fé com Cristo, ano após ano, demanda compromisso vigilante. Não é fácil continuar fazendo as coisas certas repetidas vezes. Não é mamão com açúcar continuar amando, perdoando, servindo. Mas é o que nós somos chamados a fazer como igreja. As pessoas em Sardes tinham ficado cansadas e estavam agora simplesmente indo na direção do vento. Paulo nos avisa sobre esse mesmo perigo em sua carta aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Você brilha. A igreja na Filadélfia é mostrada em contraste como uma que perseverou. Mesmo que não tenham muita força ou posição nessa cidade rica, eles se mantiveram fiéis e não há nada além de elogios para eles. Que lugar maravilhoso para estar! É isso que quero ouvir do Senhor e tenho certeza de que você também. Não é muito fácil se ocupar de coisas que não importam e deixar a questão real da vida, amar e servir a Deus, em segundo plano? A palavra de Deus à igreja na Filadélfia é lembrar que Cristo voltará em breve. Quando eles ficam desencorajados, são chamados a se concentrar na verdade em que haverá um dia em que todo julgamento e prova humanos acabarão, e eles estarão diante do trono adorando o Cordeiro para sempre. Não sei como você vê o paraíso, mas quando eu era mais nova, costumava pensar que seria mortalmente chato. Quer dizer, quantas estrofes de Kumbaya é possível cantar? Acredito que minhas ideias estavam muito erradas. É para o céu que fomos feitos desde o princípio. Randy Alcorn escreveu um livro maravilhoso chamado Heaven, Céu. Você pode não concordar com tudo que ele escreve sobre o céu, assim como algumas coisas, ele mesmo admite, são suposições baseadas na descrição limitada da palavra de Deus. Mas ele mostra uma maravilhosa imagem da vida gloriosa que nos espera. Às vezes precisamos mais de uma visão geral do que a que estamos experimentando neste momento. Não perca de vista quem você é e para onde vai. Quando perdemos de vista a visão geral e ficamos aprisionados pelas questões e pelo amor deste mundo, podemos estar na mesma situação desta última igreja. Não acredite em sua própria imprensa. A igreja em Laodiceia enojava Deus. Essa é uma afirmação forte, mas precisa. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16. Há mais coisas envolvidas aqui do que só uma igreja que perdeu seu amor inicial. Há uma vaidade arrogante envolvida. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável
digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3, 17. Eles tinham chegado a um ponto na vida em que nem ao menos percebiam que Deus não estava mais entre eles. Laodiceia pode ser comparada à cidade como Boston. Era uma cidade de bancos, rica em têxteis e os pais orgulhosos de uma grande escola de medicina. Achavam que viviam em um ótimo lugar, mas não era verdade. A água morna não presta para ninguém. Nessa comunidade, a água fria refrescava e a quente era medicinal, mas a água morna não servia para nada. Parecia a mesma coisa, mas provou ser inútil. Assim, também no ofertar de nossa vida espiritual a Deus. Dá medo pensar que você poderia ser parte de uma igreja que acredita ser abençoada por Deus porque está crescendo e todos os eventos estão sempre cheios, mas na verdade, o espírito que permeia é como sopa morna. Tem uma pequena implicância com sopa que parece que levou 20 minutos para ser servida. Representa para mim uma refeição que não foi feita com o devido cuidado. Se lhe servem uma comida dessas, você tem vontade de dizer: por que se deu ao trabalho? Deus quer nosso coração plenamente engajado enquanto oferecemos nossa vida a Ele. Você vale a pena. Não há alegria em oferecer menos que o melhor. Não abençoa quem dá e nem quem recebe. Aquela que tiver ouvidos, que ouça. Deus quer nosso coração. Ele não quer nossa atividade simplesmente, nossa ocupação, a longa lista de coisas que já fizemos por Ele. Quer a nós. Isso me deixa maravilhada. Mas ainda considero a verdade mais querida da minha vida o fato de que o Deus do universo quer meu coração. Não importa o que nossa cultura ou às vezes a igreja nos diga o que realmente importa. Essa verdade permanece. Deus nos ama e a paixão que o move é ser amado por nós. Você não foi feita para nada menos. Que a verdade dessas pérolas envolva seu coração. Você é uma mulher maravilhosa.